Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Vamos aqui reagir hoje ao vídeo do Chico Garcia falando sobre a situação entre Cuiabá e Corinthians, que não tá das melhores. Vamos fazer aquele tipo de react que a gente sempre faz aqui. A gente assiste o vídeo e vai pausando e opinando. Caso você não queira assistir o vídeo pausado, com eu dando minha opinião, tudo bem, vou deixar o link disponível na descrição do vídeo do Chico Garcia e do canal dele para você ir lá e assistir sem nenhuma pausa, nenhuma interrupção minha. Beleza? Vamos lá para reação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o clima entre Corinthians e Cuiabá não tá bom. A situação estremece cada vez mais e agora o clube mato-grossense explicou aquela dívida que eles teriam com o Corinthians relacionada ao goleiro Walter. Vocês lembram disso? Pois é, tem dívida de cá, dívida de lá. Que dívida é essa? Eu vou contar pra vocês. E o CEO do clube, o Fred Luz, se manifestou sobre as declarações do presidente do Cuiabá dizendo que o Corinthians estava aplicando um golpe no futebol brasileiro. É assunto que não acaba mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha, rapaziada, essa situação entre Corinthians e Cuiabá que vão se enfrentar daqui a pouquinho, hein? Na próxima rodada, sem ser essa, a 30ª agora que o Corinthians pega o Furacão. Depois é Corinthians e Cuiabá ou Cuiabá e Corinthians que vai acontecer lá no Mato Grosso. Que loucura, hein? O clima não tá bom. Vocês sabem, o Cristiano Dresch, presidente do clube, né, do Cuiabá, deu uma entrevista pra Rádio Bandeirantes no fim de semana e disse que o Corinthians tá aplicando um golpe no futebol brasileiro, que é mal pagador, que se não paga ninguém, que é um absurdo, que é uma situação ridícula. Como é que contrata um jogador ganhando 4 milhões por mês, sendo que não paga o Ranieri, aquela coisa toda. E ele tem todo o direito de reclamar na medida em que o Corinthians não pagou a última parcela do Ranieri, pagou só a primeira no ato da compra, depois a segunda, agora no dia 31 de julho, já vencida, o Corinthians ainda não pagou, 400 mil euros, com mais uma multa de 30%, ou seja, 520 mil euros o Corinthians deve ao Cuiabá e precisa pagar, né? A questão toda também é que o Cuiabá está enfrentando o Corinthians numa condição de igualdade pela permanência na Série A. Hoje eles estão separados por 3 pontinhos. Então, obviamente, o Cuiabá também está preocupado com essa situação e, enfim, né? E tem um jogador cedido, vendido ao Corinthians, que o Corinthians, de forma parcelada, não arcou com a segunda parcela. Mas tem uma situação aí que foi relembrada até por alguns portais, né, de vários jogadores que o Corinthians, há questão de 2, 3 anos, emprestou para o Cuiabá, com valores muito menores do mercado, outros em que o empréstimo acabou sendo sem custos, né, como o Jonathan Cafu. É aquele negócio. Eles esquecem que a gente acabou ajudando eles, né? O que o presidente, eu não sei que porra o maluco é aí do Cuiabá, sei o que, trash, esse maluco aí, parece que ele tem a mente curta, parece que tem a memória, sim, minúscula. Esquece das coisas rápido. Outros tantos jogadores que saíram do Corinthians, cedidos, Matheus Alexandre, o lateral, para o Cuiabá, sem custos, né, com o clube mato-grossense pagando até o salário ou parte do salário. O Corinthians e o Cuiabá tiveram sempre uma boa relação. Mas parece que nesse momento, por conta da dívida do Ranieri, o presidente do Cuiabá, ele realmente não quis saber muito dessa história do passado, né? Também porque o Corinthians não é questão que o Corinthians tenha ajudado o Cuiabá, mas foi parceiro, né? Foi parceiro em alguns negócios que favoreceram também o clube mato-grossense. Então, sempre tem aquelas vias de mão dupla, né? Inclusive, o presidente Augusto Melo está entendendo essa manifestação do Cristiano Dresch como algo mais direcionado para essa gestão. E que nas outras gestões não houve, mesmo com dívidas, mesmo com problemas, não houve tanto disparo, assim, né, tanto ataque como está acontecendo agora do Cristiano Dresch em relação à gestão atual. Enfim, são bastidores aqui que eu estou trazendo para vocês. Mas tem a questão que muitos torcedores lembraram no dia de hoje, que era a dívida do Cuiabá relacionada ao Walter, que consta no orçamento do Corinthians no final de 2023 de 60 mil euros. O Cuiabá ainda devia 60 mil euros relacionados ao goleiro Walter. Eu acho que não é o Walter, eu acho que é outro jogador. Isso aqui tá, acho que eu cheguei, acho que tá um pouco desatualizado. Eu acho que não é do Walter. Vamos continuar assistindo aqui, mas eu acho que não é do Walter, mano. Eu acho que é de um tal de Marquinhos, se eu não estiver enganado. O Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, respondeu o seguinte a respeito disso, só para vocês terem uma ideia. Ah, ele vai. A situação do Walter é mais uma falta de organização do departamento financeiro e contábil do Corinthians, segundo o presidente do Cuiabá. Nós já fizemos essa notificação ao clube. Essa dívida não é relacionada ao Walter, mas a do Ah, Marcos Natividade, que é o Marquinhos. É um jogador que foi do Corinthians, passou pelo esporte e veio para o Cuiabá. O Corinthians manteve um percentual econômico desse jogador dentro do Cuiabá. Ele foi vendido em 2022 ao Apoel do Chipre por 200 mil euros. Desse montante, 60 mil pertencia ao Corinthians.
O Apoel pagou em parcelas. E, coincidentemente, uma dessas parcelas, segundo o Cristiano Dresch, que estava em atraso, foi paga agora, nessa última semana. E, curiosamente, só com essa última parcela que o Cuiabá utilizaria o valor para pagar ao Corinthians os 60 mil euros. Então, eles fizeram lá um parcelamento de 50 mil euros na primeira parcela, mais 50 na segunda e 100 mil na terceira. O engraçado é isso, né? O Cuiabá pode parcelar, demorar mó tempão e ficar. Ah, nossa, o Corinthians é caloteiro. Ai, nossa, o Corinthians tá dando calote em todo mundo. Nossa senhora, o presidente Augusto Melo é louco, contratando jogador e não tá pagando quem tá contratando. Ah, não sei o que mais. Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Mas eles podem parcelar em 300 mil vezes e demorar 10 anos para pagar uma dívida para nós, né? Engraçado é isso, né? Senhor Cristiano Dresch. Engraçado é isso. Desses 100 mil, o Cuiabá pegaria 60 Piada, né, e mano? mandaria para o Corinthians. Tá aqui o valor Piada. relacionado ao Piada. Marquinhos, que não tem a ver com o Walter. Segundo o Cuiabá, né, a questão divergente é essa, né? No orçamento lá estava o Walter, no caso do Corinthians, mas era relacionado ao Marquinhos. Uma confusão. Enfim, mas eram 60 mil euros, 370 mil reais, que o Cuiabá ainda deve ao Corinthians. Só que aí, olha o que o Cristiano fala. E eu até entendo. Como eu vou pagar 60 mil euros a um clube que me deve 14 milhões de reais? Faz sentido. Desconta, meu amigo. Nós notificamos o Corinthians do Desconta. recebimento e vamos abater da dívida. Desconta. É aquela coisa, né? Débito e crédito. Eu te devo 60 mil euros, mas você me deve 14 milhões de reais? Bom, peraí, né? Abate daí e me paga menos essa diferença. Faz mais sentido realmente. E aí o Cristiano finaliza: o departamento contábil do Corinthians precisa corrigir essas demonstrações financeiras com urgência. E aí ele também depois falou aqui, né, desse contrato de 3 parcelas do Apoel. E o dinheiro entrou na conta agora, dia 9 de outubro, segundo o Cristiano Dresch. Então, tem a dívida, também tinha dívida de lá pra cá. Claro que a dívida do Corinthians com o Ranieri É maior. Mas, na verdade, são os 400 mil euros, né? Mais a multa de 30% da última parcela. O restante não venceu ainda. Então, não dá pra dizer que é uma dívida, né? Acho que em novembro tem mais uma e na metade do ano que vem tem outra. Mas a que tá vencida é uma só, que é agora de julho. O grande problema disso tudo é que o Corinthians está tentando organizar a casa. Inclusive, contratou o Fred Luz, que foi CEO do Flamengo na época do presidente Bandeira de Melo, que organizou financeiramente o Flamengo, foi contratado para isso, mas ele vai ter trabalho. Ele tem que escalar uma montanha para resolver as contas do Corinthians. Ele deu uma entrevista para o André Hernan, para o Portal UOL, e ele se manifestou sobre isso. E eu achei muito interessante, porque ele admite o problema, admite a situação. Eu mesmo falei no Jogo Aberto, inclusive da Band, que, e acho que falei no vídeo aqui para vocês também, né, que o problema é que essa diretoria, ela cometeu alguns deslizes, assim, em termos de fluxo de caixa, que eu entendo que seja difícil, mas que impactam diretamente no clube, né, a questão do Matias Rojas, por exemplo. O cara não estava recebendo, aí eles acordaram que não, dia tal vai entrar, e não entrou. E aí o cara acionou a FIFA, conseguiu uma rescisão, E foi que embora. o clube em 40 milhões de reais. Então, esse tipo de cuidado tem que ter. É óbvio que não dá nem pra gente imaginar qual seja a prioridade do clube hoje. Eu acho que seja pagar salário, né? Porque assim, você está disputando contra o rebaixamento. Então, você tem uma dívida com o André Cury aqui, com o Carlos Leite ali, com uma dívida que vai vencer aqui. Cara, o Cuiabá, ele entra numa lista de prioridades que elas são infinitas dentro do Corinthians, né? Qual é a prioridade? Porque você não tem dinheiro para tudo. E o Fred Luz, ele fala exatamente isso. Se liga. Não é que o Corinthians seja caloteiro. Aí eu vou pedir licença ao Cristiano e dizer que ele exagerou e muito. O que tem é um descasamento entre a capacidade de pagamento do Corinthians e o vencimento dessas dívidas a curto prazo. O que ele quer dizer? Gente, é muita dívida, tipo, para amanhã, para depois. Tanto que a gente está vendo aí empresários cobrando, jogadores ameaçando ir embora. O Gustavo Mosquito e o Arthur Souza já foram, o Rojas também. Do tipo assim, se não me pagar, eu vou embora. São dívidas que o Corinthians tem que pagar a curto prazo e ele não tem essa capacidade de receita, mesmo que a receita seja grande, de cumprir com todas essas dívidas e ainda manter o clube em dia. Porque aí você tem que arcar com salários que não são baixos, você tem que manter os caras em dia, porque eles precisam estar motivados, porque senão o time vai ser rebaixado. Cara, uma loucura. E é uma herança que vem das outras gestões, mas é também uma capacidade de organização que o clube está enfrentando dificuldades e que demora um tempo até isso ficar. Mas essa má gestão atual, não é que, mano, tudo vai sempre voltar para o mesmo ponto da desgraça passada para a desgraça atual. Tudo no momento atual que acontece de ruim é do passado. Não adianta esconder, não adianta dizer, pô, nossa, não é. Mano, tudo que reflete nesse ano, nessa reformulação, a gente já sabia que ia ser um reflexo dos problemas do passado, das diretorias passadas. São 16 anos dos caras fazendo merda dentro do Corinthians, cara. Era uma podridão ali dentro. E a cada dia que passa a gente vê que, mano, o Corinthians está acumulado em dívidas.
Não é uma dívida aqui, outra ali, que consegue pagar e já vai sair, mano, respirar. Não, é dívidas, mano, que tá acumulando uma em cima da outra e você tem que pagar uma aqui, puxa uma que é prioridade para pagar, fica devendo outra também que é importante. Cara, é dívida atrás de dívida que são importantíssimas, porque pode ou prejudicar o clube em questão de não contratar. Então, cara, vai sempre voltar para o mesmo ponto. Diretoria passada. Tudo que acontecer de merda daqui para frente. Tem um ponto do Augusto Melo também, de já ter feito merda? Tem. Ele também não escapa, não. Mas, cara, são tantas porcarias passadas que vai refletir nesse ano. Vai refletir nos próximos anos. E vai ser difícil pro Augusto Melo ficar esses próximos anos aí. Porque o que estão tentando derrubar esse cara não é brincadeira, mano. É uma perseguição que não tem fim. O cara não tem um dia de sossego. Todo dia é essa perseguição de que impeachment, 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 impeachment. Quando a pessoa pensa que o assunto acabou, volta o assunto novamente. O cara não tá tendo sossego para trabalhar também. Então eu entendo o Fred, acho que é Fred Luiz. Eu entendo ele em dizer, pô, são muitas dívidas e tudo mais. Mas, cara, vai sempre refletir no passado. O Corinthians era para ser bem organizado, só que não é desde o passado. Foi um clube que criou dívida que, cara, é bizarro que criaram de dívida. Mano, é bilhão. Esse bilhão é da diretoria passada também. É de Duílio, é de Andrés, é da cachorrada todinha deles que passaram. É da renovação e transparência todinha que passou esses anos. Não foi 3 anos que esse maluco passaram. Foi 16 fucking anos, cara. 16. Arrebentando o Corinthians. Então, na minha opinião, tem um ponto sim do Augusto Melo. Está errado, tudo bem, tem que pagar, mano. Comprou, paga. Mas, cara, são 16 anos de dívida que também são dívidas importantes com empresários, jogadores. Então, cara, tá Pleno, foda. né? Até se resolver totalmente. Segue o Fred Luz. Nós vamos precisar da compreensão do Cristiano. Então ele tá pedindo, né? Ele tá sendo até elegante. Tá pedindo compreensão, mas o maluco não tá tendo compreensão. O maluco desceu críticas pesadas, Aqui, mano. o Cristiano não tá pra conversa, né? Sei que isso foi tentado, mas não se chegou a um bom termo. Ou seja, o Cristiano não tá afim de conversar. Mas acredito que Isso. chegará. É inviável o Corinthians pagar da forma que essa dívida está comprometida. Complicado, né? Eu sei, porque não foi o Fred que fez essa dívida, mas é ele que tem que negociar. Então você chega lá pro credor e fala assim, ó, eu te devo, eu não nego, eu pago quando eu puder. É claro que nenhum dirigente vai ficar feliz com isso. Imaginem o quanto isso impacta 14 milhões de reais, que é o valor do Ranieri, né, 2 milhões e meio de euros, na totalidade do negócio, o quanto isso impacta na vida do Cuiabá. É muita grana. Pro Corinthians talvez não seja tanto, mas pro Cuiabá é. Então, como é que você chega pro cara e fala assim, ó, dá uma segurada aí, que hoje não vai rolar? O Cristiano Dresch está no seu direito. Acho que a maneira como ele se expressa não colabora, né? Porque ele não tá afim do diálogo. Quando ele reclama publicamente assim, não tá afim do diálogo. Mas enfim, ele está no seu direito de cobrar mais uma vez, porque quem deve é o Corinthians. Quem deve é o Corinthians, O Corinthians exatamente. precisa sim, finaliza aqui o CEO, o Fred Luz, da boa vontade dos credores. Mas isso está muito longe de ser golpe, é uma renegociação. Aí vai ter que ter muita habilidade realmente para negociar não só com o presidente do Cuiabá, com os empresários que estão cobrando na justiça, com outros tantos credores que o clube tem, porque a dívida ela só cresce, ela foi realmente comprometida, segundo o Fred, e para você arcar com isso a curto prazo é praticamente impossível. Então, assim, é um problema, é um problema. O Corinthians é uma coisa dentro de campo e outra fora, mas as coisas se misturam, né? O Corinthians hoje vive um bom momento nas Copas, está em vias de sair da zona do rebaixamento e tem muita chance disso acontecer na quinta-feira, se não nos próximos jogos. O Corinthians tem uma tabela possível, com jogadores crescendo, com um elenco muito interessante para poder escapar do rebaixamento, mas tem uma situação fora de campo que, cara, precisa ser resolvida e não vai ser resolvida de uma hora para outra. Então é isso, gente. Tentei trazer o panorama aí de tudo que foi dito aí nas últimas horas, nos últimos dias, na relação Corinthians-Cuiabá. Não está uma relação amistosa, muito fácil. Tem que ser resolvida, mas eu acho que ainda vai demandar um tempo para que isso aconteça. O que vocês acham? Comenta aqui. Na realidade, cara, o Corinthians ele não tá vivendo bons momentos com ninguém. Flamengo é rolo por conta do Hugo. Cuiabá por conta da dívida, não é do Walter, né? Mas do Marquinhos. Assim, o Cuiabá diz que é o Marquinhos, mas o Corinthians diz que é o Walter, né? Então, cara, o que a gente espera é que o Corinthians consiga resolver isso aí logo. Desde a primeira dívida que eu falo, mano, paga logo essa merda e pronto. Porra, manda a merda desse dia pra esses caras. Esses param de chorar.
Só que agora tá difícil. Como eu falei, é tanta dívida em cima da outra que tem o Hugo para pagar, que o Flamengo não aceita o jeito que quer pagar, porque lá tá em parcelas. Mas os caras não querem aceitar o Corinthians, assim, eles, a realidade é, o Flamengo ele tá tentando enrolar o Corinthians o máximo que pode para ganhar mais 500 mil, pegar dinheiro de trouxa. E o Corinthians vai ter que pagar. Ou então coloca o Donelli para jogar e não paga esses 500 mil. Mas aí, você acha que a torcida vai ficar de boa? Sem o Hugo no jogo contra o Flamengo, agora no jogo de volta domingo? Eu, pelo menos, vou ficar puto se for o Donelli que for pro gol. Porque eu não confio zero confiança no Donelli, mano. Então, cara, é aquilo que eu falei, é dívida em cima de dívida. Você tem que pagar praticamente um Hugo, que com certeza não vai conseguir pagar. A galera do Flamengo vai fritar isso daí até o jogo de domingo e o Corinthians vai ter que pagar esses 500 mil. É melhor logo o Augusto Melo já ter separado esses 500 mil. Tem que pagar uma parcela do Raniel. Então, cara, só o Hugo já vai aí o quê? 1.500.000, tá ligado? 1.500.000. Poderia ser pro Raniel, para ver se o Cuiabá para de chorar? Poderia, mas é aquilo, é dívida mais importante do que a outra, entendeu? E Corinthians. É isso, rapaziada. Espero que vocês também tenham entendido essa parada aí do Cuiabá também dever o Corinthians. Não é dívida, nossa senhora, astronômica, mas é uma dívida. Se eles cobram de lá, nós também pode cobrar de cá. Valeu, falou e vai Corinthians, mano.